Boa noite. Bem-vindo ou bem-vinda ao canal de Medicina Dr. Machado. O tema de hoje é teníase e cisticercose. Parecem ser duas doenças distintas e são, mas todas têm origem num só parasita intestinal, chamado Taenia solium ou Taenia saginata. Taenia solium, ela vem da carne de porco e a Taenia saginata da carne de boi. Bom, ao final do vídeo eu vou falar alguma coisa que vai ser surpresa para vocês sobre a carne de porco. Existe muita falácia sobre isso, mas ninguém fala a verdade e eu vou falar a verdade aqui para vocês, né? Bom, então é o seguinte, a Taenia solium, né? Ela tem mais ou menos de 4 a 5 metros de comprimento, atinge o intestino delgado e fica lá. Ela se nutre do sangue, né, do intestino, e consequentemente vai enfraquecendo a pessoa. O homem, ele é o hospedeiro definitivo, né? Ele é a principal fonte de infecção desse parasita. Tanto ele é responsável pela transmissão aos animais, como a si próprio. Eu vou explicar mais para frente o que quer dizer isso daí. Então é o seguinte, teníase, né? Quer dizer, a presença da tênia. Como que o homem adquire? Adquire porque ele come uma carne crua ou mal cozida, contendo os cisticercos. Cisticercos são as larvas, né? Isso, para ele até formar a solitária, porque ela também é conhecida como solitária, isso demora mais ou menos 3 meses. Bom, a cisticercose é diferente um pouco, porque não é que o indivíduo ingere a larva, o cisticercose, ele ingere os ovos da tênia, né? Que estão presentes às vezes em frutas, em legumes, hortaliças, né? Que muitas vezes não são lavadas corretamente, principalmente em restaurantes. Eu sei que na casa de vocês lavam, mas por aí às vezes muitas vezes não é bem lavada, né? O consumo de uma água também que não é certificada, é uma água que é contaminada, né? E também o homem adquire a cisticercose por autoinfestação, porque os ovos são encontrados nas mãos do indivíduo portador dessa teníase, né? Na região perianal e nas roupas do indivíduo, né? A incubação dessa doença, da cisticercose, varia de 15 dias, né, até a 1, 2, 3 anos após a infecção. Daí a importância dessa doença, que infelizmente não são todos os estados do Brasil que é obrigatória a notificação, ou seja, a notificação compulsória, né? Para que se entenda bem o que significa, como é que ocorre isso, que é um assunto meio nebuloso, é difícil de entender, mas eu vou tentar de uma maneira que vocês possam entender definitivamente como isso aí funciona, né? Funciona assim, o homem, para ele pegar a tênia, vamos falar assim, a solitária, né? Ele precisa ingerir uma carne que contém o cisticerco, ou seja, a larva, né? Ele ingere, ela vai para o intestino do homem, se transforma num verme adulto, se fixa na parede do intestino e daí começa a puxar o sangue, ela vai crescendo ali. Inicialmente ela é pequena, depois ela vai aumentando, são quadradinhos, ela forma vários quadrados e chegando, como eu falei, a 4, 5 metros. Só que cada quadradinho daquele contém ovos, cada quadradinho desse, né? Por que contém ovos? Porque esse parasita, ele é hermafrodita, ele tem tanto os órgãos masculinos quanto femininos. Então, os ovos ali são viáveis, são fecundados no próprio parasita, né? Isso daí é muito importante, pelo que eu vou falar em seguida. Pelo seguinte, porque ela só sai pelas fezes, eu já vi casos de a pessoa andando na rua referir para mim que saiu um pedacinho
né? Ou às vezes quando vai tossir, sai um quadradinho, né? Então, isso é quando ela já está muito grande, vamos dizer assim, ela está mais velha, essa parte está mais velha, porque continuamente ela produz esses quadradinhos aí, né? E está cheia de ovos nessa fase, né? Então, só que aí esse quadradinho, quando cai no chão ou na terra, que vai ser plantada alguma coisa, depois eles ficam viáveis por muito tempo. Aí passa uma máquina, passa um caminhão nessa terra, levanta a poeira, a pessoa acaba aspirando aquela poeira, ou mesmo caindo pela boca, acaba se contaminando, né? Nesse caso, quando a pessoa contrai os ovos, ingere os ovos, essa pessoa não vai ter a doença, não vai ter a teníase, não vai ter essa forma, ela vai ter a cisticercose. Bom, tanto o homem quanto o porco, né? Se fala muito que o porco é porco, né? Que o porco é isso, que é sujo e tal, né? Mas no caso aqui, tanto o homem quanto o porco, eles adquirem a cisticercose ao ingerir ovos viáveis, né? Que ou através dos alimentos, ou através, no caso do porco, ou através das mãos sujas do homem que tem a solitária em seu intestino, né? Quando ingere esses ovos, eles chegam no intestino, imediatamente esse embrião, aliás, ele nem chega no intestino, joga no estômago, esse embrião ele já perfura a parede do estômago, né? Perfura, cai na corrente circulatória e para em qualquer lugar do corpo, para na musculatura, para no cérebro, para no fígado, para onde é impossível saber onde vai parar, né? Quando atinge o cérebro, então é chamado neurocisticercose. Também vou falar depois, um pouco para frente. Mas é muito raro, mas ele atinge o coração, ele atinge os olhos, pode deixar uma pessoa cega, entendeu? Então, é uma doença, esse parasita aí, ele causa um grande mal para a sociedade, porque não é feita, como eu disse, não é feita a notificação compulsória. A vigilância sanitária não vai atrás, não vai pesquisar, não vai tratar a pessoa que está disseminando isso, porque o homem é o disseminador dessa doença, né? Bom, qual que é o sintoma então? O sintoma da teníase, quando o indivíduo adquire a teníase, que demora, como eu falei, depois que ele come uma carne contaminada, ele demora aí 3 meses. Mas quando ela começa a crescer, o que a pessoa sente? A pessoa sente um desconforto abdominal que não para, está sempre com a barriga parece que inchada, tem náuseas, tem um pouco de vômito, tem diarreia, às vezes dá constipação, às vezes dá diarreia, tem cólica, alteração no apetite e tem um mal-estar geral, né? Porque aquilo está puxando o sangue da pessoa, né? E tem, às vezes, perda de peso, fadiga fácil, né? Então, um único verme está causando tudo isso. Imagina a importância disso. E também atinge a parte psicológica da pessoa, né? Veja bem, aí nesse caso que eu estou falando, não tem nada na cabeça, apenas o verme no intestino, tem só a teníase, né? Ela causa uma irritação e uma inquietação e insônia, causa até insônia esse verme aí no intestino, né? Então, agora vamos falar sobre a cisticercose, né? Veja bem, como eu relembrando, um homem pode ter a teníase, a solitária, e não ter cisticercose. Mas pode acontecer o contrário também. O homem pode ter cisticercose sem nunca ter tido teníase. Vou também, aos poucos, vou explicando, né? Então, na cisticercose, agora, supondo que o homem tenha cisticercose, o que acontece? Geralmente é assintomático, mas dependendo de onde ela fica, por exemplo, se ficar na musculatura da perna, da coxa, a pessoa não sente nada. Mas, dependendo do número desses cisticercos e se ele atinge, dependendo do lugar que ele atinge, vai dar sintoma. Então, por exemplo,
pode dar uma deficiência visual na pessoa, né? Pode dar epilepsia. E voltando a repetir, esse indivíduo não é obrigatório ele ter o verme no corpo, ele só tem a cisticercose. Isso é importante saber. Bom, o tratamento, como se faz o tratamento disso daí? Bom, o tratamento é o seguinte, da teníase, quando foi constatado que a pessoa tem teníase, ela precisa ser tratada imediatamente, porque veja, ela vai passar para todos da casa, ela vai passar, se ela for trabalhar com alimentos, por exemplo, ela vai passar para milhares de pessoas. Não existe, a vigilância sanitária não fiscaliza isso. Então, quer dizer, eu disse no vídeo anterior que qualquer verminose independe de classe socioeconômica, se é rico ou pobre, se é famoso ou não, vai pegar e pode pegar. Isso independe de qualquer situação econômica ou financeira. Bom, quando você sabe que a pessoa tem só a teníase, né? Então o que se faz? Pode ser tratado com mebendazole. O mebendazole é um medicamento fornecido gratuitamente pelo SUS, né? Então, cada comprimido tem 100 miligramas, você toma 2 comprimidos de 12 em 12 horas durante 3 dias consecutivos. É um bom medicamento, mas ele não atinge 100%. Depois eu vou explicar por que ele não atinge 100%, né? O medicamento de escolha, no caso, é a niclosamida. Eu vou falar o nome comercial para facilitar para vocês. Não deveria, mas vou. É a Atenase. Atenase, 500 miligramas, né? Pode ser dado para adulto e criança com 8 anos ou mais, né? E crianças dando 2 gramas. 2 gramas significa que cada um tem 500, 2 gramas significa, então, 4 comprimidos. Crianças menores, você dá metade da dose, ou seja, 1 grama dividido em 2 tomadas. E o praziquantel, que é o Cestox, também dose única, de 5 a 10, eu uso geralmente 10 miligramas por quilo de peso, né? E uma dose única. E também o albendazol, esse também é fornecido pelo SUS, é um medicamento excelente também. Também é pouco absorvido, é usado, mata muito, é um de amplo espectro, mata muitos vermes, não é só a teníase, ele mata o Ascaris lumbricoide, Trichocephalus trichiura, Oxyurus, que é o mesmo Enterobius vermiculares, ou seja, mata todos. Só que tem um detalhe. Para saber se o medicamento foi eficiente ou não, é obrigatório você dar um purgativo, né, um laxante forte, né, para eliminar o Scolex. Esse Scolex que eu falo é a cabeça da tênia. Eu já vi, muita gente pode não ter visto, mas ela é bem maior do que a largura daqueles quadradinhos que eu falei, e quando ela sai manchada de sangue, né? Realmente é uma coisa assim não muito boa de se olhar ou se ver, né? Como que faz o tratamento agora da neurocisticercose? Que quando então o cisticerco está no cérebro da pessoa. Aí é o seguinte, eu vou falar aqui, mas é claro que isso daí é sempre sob supervisão médica. Um paciente desse tem que ser internado, né, para poder fazer esse tratamento, porque quando os cisticercos estão morrendo, eles liberam substâncias tóxicas e a pessoa pode, inclusive, ter uma reação alérgica grave e com um desfecho não tão favorável assim, né? Então, seria o praziquantel, que é o Cestox, na dose de 50 mg por quilo, por dia, dividido em 3 doses diárias, durante 21 dias, associado à dexametasona, 0,75 mg de 8 em 8 horas, para ver se reduz essa alergia, essa resposta inflamatória à parede do cisticerco que morto, né? Que ela é liberada na corrente sanguínea, né? Você pode também usar o albendazol, como eu falei, na dosagem de 15 mg por quilo, também dividido em 3 vezes por dia, né? Mas sempre associado a 80 mg da metilprednisolona, que é outro corticoide, né? Conhecido como solumedrol, principalmente no primeiro dia de tratamento, que é onde ocorre mais isso daí. E depois você pode manter com 20 mg por dia, né?
durante 30 dias. Vejam como que o tratamento da neurocercose é um tratamento muito difícil e precisa o paciente também ser internado para que se possa fazer isso. Outra coisa é ter sempre à mão um anticonvulsivante, porque o que se sabe é o seguinte, que 60% dos pacientes que têm cisticercose são portadores de epilepsia. Tá? Bom, agora eu vou falar como que é que se previne uma situação dessa, né? Bom, primeiro, não pode ingerir carne crua ou ainda uma carne que vem de um abate clandestino, certo? Que não houve uma inspeção oficial. Isso ocorre muito no Brasil. Você deve consumir apenas uma água tratada, certificada, fervida ou de uma fonte segura que você sabe que não está contaminada. Lavar bem as mãos, principalmente após usar o banheiro e antes das refeições. Lavar os alimentos com verduras, frutas, hortaliças, né? Sempre colocando uma água limpa e, se possível, um pouquinho de cloro desse de piscina. Também ajuda bem, só que tem que enxaguar bem depois, né? Não comer alimentos que vêm de hortas que foram adubadas vamos dizer assim, com fezes, não é com as fezes, com esgoto, né? Porque em muitas cidades o esgoto corre a céu aberto. Você vê São Paulo, o Rio Tietê é o quê? É um esgoto a céu aberto. Se você bombear aquela água lá, é um adubo, entende? Então, isso não pode existir. As residências têm que ter sanitários com fossa séptica, na parte rural eu estou falando, né? E tratar o esgoto, né? Mas isso é no Brasil rico. Por enquanto nós somos pobres, mas estamos enriquecendo. Com o tempo nós vamos ficar ricos, vamos ter dinheiro para fazer tudo isso daí, graças ao Partido Nacionalista, do qual eu ainda vou pertencer, né? Nós vamos reconstruir esse Brasil, ter um Brasil rico, porque isso custa dinheiro e o dinheiro que nós temos é pouco e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, vai fazendo o que é possível. Agora, o que eu queria dizer mais importante para vocês é o seguinte, o suíno, o porco, ele não causa cisticercose no homem, ele causa teníase, ele causa doença, né? O homem é que causa cisticercose no porco, entende? Aí eu quero que vocês pensem, se precisar, outra vez, né? Assistam o vídeo outra vez, mas entendam isso definitivamente, entendeu? Até vou repetir. O porco não causa cisticercose no homem. O homem é que causa cisticercose no suíno ou no porco. O homem com teníase, né? Que tem a teníase no seu intestino, ele é a principal fonte de transmissão de cisticercose e de teníase. Sabe por quê? Porque o porco não tem o parasita no intestino dele. O porco não tem teníase. E nem a vaca tem a tênia saginata, que é outra também, né? Então, resumindo, o porco é o quê? Ele não é fonte de transmissão, né? Ele apenas participa desse ciclo aí que eu falei, pela doença que é transmitida a ele pelo homem. No fim é o seguinte, o porco é vítima dessa doença, que essa doença é própria do homem. Outra coisa também é o seguinte, que o homem não adquire cisticercose, né? Porque por ingerir a carne. Ele, como eu falei, ele vai ingerir apenas, vai ter só teníase. Mas se ele tomar alguns cuidados, como eu disse, não vai acontecer, né? Bom, resumindo, agora é o resumo total, né? É o seguinte, se não houver pessoas com teníase, homens eu falo, pessoas com teníase, nunca haverá cisticercose nos suínos e nem nos bovinos. Não havendo cisticercose nos suínos e nos bovinos, obviamente ninguém vai ter teníase. Então o que acontece é o seguinte, quem traz a cisticercose, resumindo, ou uma fruta mal lavada que o próprio homem jogou os ovos em cima da fruta e da verdura, né? Ou ele se auto-inoculou, né? Ele com a mão suja
foi ao banheiro, não lavou as mãos, pôs a mão na boca, o ovo entrou e parou no cérebro, no olho dele. Então, o homem é o culpado desta doença. Estou terminando o vídeo. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo meu. Estou contente porque o canal está crescendo. O YouTube, acima de 1.000 inscritos, ele começa a expandir para o Brasil todo. Por enquanto eu estou numa área muito restrita, né? Ainda não tenho uma expressão que eu gostaria que esse canal tivesse. Acima de 1.000 inscritos, o YouTube começa já a colocar em outros estados, em outras coisas e tal. Vai atingir mais pessoas ainda. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.